acerca dos povos que se estabeleceram, né? Temos aqui, faço menção, né, daqueles, o povo que habita nessa região, dos quais temos evidências mais antigas, sendo a maioria deles, sabe-se que a terra era organizada em forma de cidade-estados. Outro ponto importante que eu encontro aqui, que podemos fazer vínculo, podemos fazer uma analogia com os textos bíblicos. Quando você lê acerca do desenvolvimento das descendências genealógicas daqueles patriarcas, os semitas, por exemplo, e você vê mencionar acerca de Peleg, qual dado importante que o narrador nos transmite acerca desse personagem? Algo que é característico, algo que é importante para ele, que vai nos trazer informações imprescindíveis, informações importantes, que vão ser relevantes para nós hoje. Ele fala, no tempo de Peleg a terra foi dividida. Você já parou para pensar nessa informação que ele te forneceu? Que no tempo de Peleg dividiu-se a terra. Há muito tempo você lê esse tipo de informação e você não encontra o porquê. Você não encontra o sentido dela, o que isso quer dizer, o que isso significa. E aí, estudando a história, nós começamos a ver possíveis analogias. Começamos a ver informações que começam a ter sentido, começam a ter relevância. Quando você estuda acerca dos sumérios e você vê a narrativa acerca dessas cidades, lembrando-se que as cidades que estão num ponto verde são cidades modernas, cidades atuais. As cidades da época deles são os que estão em ponto vermelho. Então, Quis, Sipar, Ursak Kalama, Jambenash, Exuma, Isim, Surupak, Uruk, Obeid, Lassa, Kutala, Lagash, essas cidades aqui, Erido, Ur, cidades da antiguidade, da Suméria. E quando você começa a estudar acerca dos sumérios, da sua organização social, você vê que os sumérios eram extremamente fragmentados. Cada cidade dessa é, na verdade, uma cidade-estado, com uma organização política separada das outras. Cada cidade dessa tem um rei, tem um sacerdote e tem um deus. Tem uma organização completamente fechada dentro de si mesma. E geralmente uma cidade murada, que é independente da outra cidade perto dela. E com isso observamos a olho nu, né, observamos a partir dos dados arqueológicos a divisão da terra. Como a terra estava dividida. O que não vai prevalecer durante as invasões de outros povos, que vêm até esta região e unificam as cidades para então formar um grande império. E com esse grande império dominar mais regiões. Mas nessa situação aqui, temos uma grande divisão política das cidades, cada uma com um governo independente, cidades-estado. As cidades-estados, sendo a maioria delas muito pequena, e algumas delas são conhecidas apenas por nome. O povo vivia em forma de tribos separadas, cada uma protegida pelo seu próprio Deus. A cidade-estado era uma teocracia governada pelo Deus da terra. Tanto a cidade como a terra era propriedade do Deus tribal. O sistema econômico girava em torno do templo. Aí temos dois personagens principais. O personagem chamado Lugal, inclusive vai ter um monarca que vai dar a si mesmo o nome de Lugal. É exatamente o governante temporal. É o rei político. Questões políticas, questões de guerra, de administração. É o rei político. E o Enlil, aliás, o Ensi, é o sacerdote do templo. Então temos essas duas figuras importantes dentro das cidades sumérias. O Lugal, que é o governante político, e o Ensi, que é o sacerdote. E essas duas figuras disputam o poder dentro da cidade, porque mesmo que o Lugal tenha um poder político-militar, o Ensi tem o poder religioso, é o representante do Deus patrono da cidade, e conforme a crença sumeriana, é quem fornece poder ao governante. É aquele que habilita o governante ao exercício do seu mandato. Então, houve durante todo o período sumério essa disputa de poder entre o Lugal
e o Ensi, que é o sacerdote representante da deidade, patrona da cidade. E aí, falando acerca disso ainda, temos essas figuras representativas. Essa aqui, por exemplo, essa pequena estatueta encontrada de um personagem, se eu não me engano aqui, chamado Gudea. Gudea, um personagem sumeriano, um sábio, um sacerdote, que foi preservado aí a sua figura através dessa representação aqui dessa pequena estátua. E aqui temos uma construção chamada zigurate. Zigurate. Então essa construção, esse tipo de construção, era o templo. E esse templo você vê representado por degraus, né, por plataformas, e mostrando como que a deidade numa elevação em relação às demais pessoas, demais cidadãos. Temos aí dentro do zigurate como que um resquício, uma preservação de uma lembrança do que pode ter sido a Torre de Babel. A ideia da Torre de Babel, de chegar ao alto, de chegar ao trono de Deus, aos céus, de ter domínio sobre os demais, de estabelecer a sua grandeza, a sua preponderância em relação aos demais. Então temos aí o zigurate como resquício dessa antiga dessa antiga iniciativa do homem em relação a estabelecer-se enquanto poder atemporal, poder sobre os demais cidadãos. Então a ideia de que o lugar era um vassalo do seu Deus, essa é a ideia que governava a mente dos sumerianos. O poder era mantido pela sanção e eleição divina, apesar da tradição de que a realeza era proveniente do céu desde o princípio dos tempos. Há evidência de que era uma assembleia da cidade que detinha o governo, e que a realeza se originou dessa assembleia, primeiramente como uma medida de emergência, depois como uma instituição permanente. Apesar de ser falho, tal sistema político resultou em relativa prosperidade. Então, o sistema agrário, bem como o urbano, andavam intimamente integrados a fim de atingir o sucesso econômico. Apesar das guerras esporádicas e locais, eram frequentes e violentas, sendo períodos de paz, certos períodos de paz propiciaram o crescimento econômico. Apesar das cidades serem pequenas, comparando com as atuais, eram grandes nos padrões antigos. Embora as casas fossem na sua maioria simples e humildes, os templos e os palácios eram grandes e numerosos. A cultura e a educação giravam em torno da religião. Então temos aí a forma de organização da população suméria, extremamente dividida, cidades e estados, governada pelo Lugal, mas que compartilha poder com o Ensi, que é o sacerdote representante da deidade, patrona de cada cidade, que fornece, que dá poder, autoriza o governo do Lugal, mas que com ele compartilha de poder e de tomada de decisão. Então esta era a forma de governo dos sumérios. E aí, tratando também acerca da religião deles, temos que cada cidade tinha o seu patrono, tinha o seu padroeiro, o seu representante. Então os deuses tinham uma forma semelhante ao politeísmo grego, aquele panteão de deuses que tem comportamentos semelhantes ao dos seres humanos, que, por exemplo, procriam, guerreiam, brigam entre si, tem amizades, tem coligações, tem desavenças. Então assim também era com essas deidades da Suméria. E o que acontece? Esses deuses, representantes das cidades, quando havia, por exemplo, a guerra entre cidades e a anexação, pelo menos periódica, de uma cidade por outra, necessariamente aquele deus da cidade também entendia-se subjugado ao deus da cidade vizinha. Lembrando que há um paradoxo entre esse tipo de concepção religiosa e a concepção religiosa revelada nas Sagradas Escrituras. Quando vemos que, por exemplo, Israel cai cativo da Babilônia, mas Javé não é cativo de Marduk por causa disso. Os textos bíblicos falam enfaticamente de que a questão de Israel cair como cativo da Babilônia é, na verdade, uma punição de Javé ao seu povo. É Javé punindo
e educando seu povo para tirá-lo da idolatria. Inclusive, o cativeiro babilônico para Israel foi a cura definitiva da idolatria, porque mesmo que eles tivessem ainda outros problemas após o cativeiro, não manifestaram mais a idolatria. Então, Javé jamais foi cativo de outro Deus, porque não há Deus fora de mim, como diz o Senhor em Isaías. Agora, na forma de religião dos sumérios, isso na verdade acontecia. Um Deus ficava cativo de outro Deus pela sua cidade ser cativa, ser conquistada por outro Deus. Enlil, rei dos deuses, chefe ativo do panteão, era um deus da tempestade, que era adorado em Nippur. Da forma como os gregos tinham Zeus, que era a deidade patrona, a deidade superior a todos os demais, também a religião suméria tinha o seu deus maior, né, que concentrava mais poder em relação aos demais. E esse deus era o patrono da cidade de Nippur, Enlil. Os deuses padroeiros eram adorados nas cidades onde o povo pensava que eles habitavam. O prestígio de um deus aumentava ou diminuía de acordo com a prosperidade da sua cidade. Então, questões religiosas dos sumérios que foram transmitidas a outros povos, né? Vemos também uma manifestação semelhante disso em outros povos, por exemplo, entre os cananeus, que também tinham um sistema de cidades-estado, cidades divididas. Com relação ao povo sumério, temos a questão religiosa, a questão política, né, a organização das cidades. O povo sumério tinha um elevado senso do que era certo e errado. Para ele, as leis humanas eram um reflexo das leis divinas. Apesar de não termos nenhum conhecimento de qualquer código de leis existente naquele tempo, nos tempos recuados aqui de pelo menos 3000 a.C., podemos observar através dos achados arqueológicos que havia um senso de justiça social entre eles, principalmente contra a exploração dos mais pobres. Isso faz saber que o conceito de leis remonta ao Código de Hammurabi. Aí temos que, mais à frente na história, este povo vai produzir um código de leis que vai ser muito importante para toda a sociedade e que vai também ser um testemunho vivo da complexidade do avanço da sociedade antiga, que vai ser, por exemplo, refletido na lei de Moisés. Então, a lei de Moisés, com toda a sua complexidade, as suas questões sociais, sua tentativa de controlar a vida, a sociedade, torná-la mais igualitária, mais justa, a questão da misericórdia para com os estrangeiros, a questão da misericórdia para com o pobre, né? Ela vai mostrar que as sociedades antigas alcançaram um certo avanço, um certo nível superior de complexidade, né? Um certo nível avançado de conhecimento jurídico, o que não era crido pelos críticos da Bíblia Sagrada, que olhavam para a Bíblia como uma construção tardia. Diziam, por exemplo, que as leis de Moisés não tinham. Eles diziam que a lei de Moisés foi fruto de escribas do tempo de foram escritas aí em pelo menos 100, mas não poderiam ser tão antigas, porque não havia tanta complexidade, conhecimento jurídico para se construir um código de leis nesta época tão antiga. E aí temos o Código de Hammurabi para desmentir isso, para mostrar que até antes de Moisés o mundo conseguiu construir um código de leis que expressasse essa complexidade jurídica e essa tentativa de organização social, de justiça social. E aí, olhando para o Código de Hammurabi, temos um testemunho do que o Espírito Santo de Deus pôde produzir através dos homens que buscaram alguma justiça. Então, quando vemos um código de lei tentando aplicar justiça, claro, todo bem vem de Deus. E o bem de Deus é sobre todos os homens. Mesmo que, às vezes, não submetidos totalmente à lei divina. Mas, se buscam algum bem, esta tentativa de bem, de produção de algo bom para os demais,
é com certeza impulsionado pelo Espírito Santo. E assim temos o Código de Hammurabi, que não é tão antigo como a sociedade suméria, de 3.000 a.C., mas é de pelo menos 1792 a.C. 1792 a.C. E veio a tentar produzir um sistema jurídico que trouxesse segurança aos povos e o seu relacionamento tanto comercial quanto social. Claro, dentro das suas limitações, mas já é com certeza um grande avanço da humanidade. E aí nós vemos algumas características do Código de Hammurabi presentes na lei de Moisés. Por quê? Porque todo bem vem de Deus. Do jeito que Deus inspirou este homem aqui a produzir algo que fosse bom para ele, para os seus contemporâneos, esse mesmo Espírito de Deus é o que trabalhou através de Moisés. E que a partir dessas evidências arqueológicas mostra que é completamente verídico, completamente possível, que Moisés sim tenha escrito os 10 mandamentos, não somente ele, mas todo o Pentateuco, o que os críticos diziam que não. Era uma produção tardia, feita por escribas da época de Salomão e que foi atribuída a Moisés. Está aqui a prova de que isso foi sim algo possível, porque até antes de Moisés foi produzido um código de legislação. Então aqui temos um trecho do Código de Hammurabi, a escrita empregada por eles, que era o cuneiforme, essas escritas em forma de cunha, que eram gravadas em tabuinhas de barro com um estilete, né? Então fazia-se estas pequenas marcas na tabuinha de barro aqui, cada marca, cada junção dessa de marcas, de cunhas, era uma letra, né? Era uma construção literária. E aí pôde-se interpretar já esse tipo de escrita. Inclusive existem léxicos aí de pesquisadores que estabelecem a lógica de interpretação dessas letras. Então o Código de Hammurabi é um testemunho tremendo daquilo que o Espírito de Deus veio a fazer a humanidade progredir, né? Em Daniel mesmo é dado ali a notícia de que a ciência se multiplicará, e toda a ciência que vem para bem é impulsionada sim pelo Espírito Santo de Deus. O Código de Hammurabi mostra a antiguidade destas leis. Agora, continuando,